Vamos tratar agora da segunda carta de João. Bom, ela foi redigida por um presbítero, o mesmo que Papias menciona no documento que foi preservado por Eusébio, de modo que podemos identificar como João, pois a palavra presbítero no grego significa uma pessoa velha. Pedro denomina-se presbítero em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Não há, portanto, dificuldade para aceitarmos que João agiu do mesmo modo. O destinatário é João. Ele escreve para uma igreja aqui tratada de senhora eleita. Portanto, essa senhora eleita é uma igreja. O propósito da carta é combater os falsos mestres e ensinar a importância do amor. Vamos ver algumas evidências externas da carta. Irineu, no seu livro chamado Contra os Heréticos, menciona trechos da carta de João, inclusive a segunda carta. Irineu viveu no segundo século na França. Isso significa que a carta já estava sendo espalhada por lá, já nessa época. Clemente de Alexandria, no Egito, menciona a maior epístola de João, que seria a de 1 João. Isso dá a entender que ele já conhecia uma outra epístola que era menor. Eusébio menciona 2 cartas de João, que foram escritas a certa senhora, que significava a igreja, no ano 340 d.C. Orígenes conhecia a segunda e terceira cartas, mas não citou nenhuma delas. O cânon de Muratori menciona 2 epístolas que podem referir-se à primeira e à segunda, ou à segunda e à terceira. Contudo, o mais provável que seja a primeira e a segunda. Bom, há um problema aqui agora. Há divergências entre as 2 cartas de João. A segunda e a terceira são sem importância, e a situação é tão semelhante que o comentarista inglês Alfred diz que são irmãs gêmeas, a segunda e a terceira de João. Diz o Dr. John Stott que, exceto que há de autoria comum ou de imitação consciente, dá uma impressão muito forte de que quem escreve a segunda de João também escreveu a terceira. João escreveu a segunda e terceira cartas pelo mesmo motivo porque escreveu a primeira, ou seja, para prevenir a igreja contra os falsos mestres que negavam a encarnação real de Cristo. Capítulo 4, versículo 3, que você pode confirmar com 2 João 7. Os cristãos são advertidos a não oferecer hospitalidade ou dar a palavra a esses hereges. Quanto à terceira carta de João, essa é uma carta particular de João para seu amigo Gaio, como a carta de Paulo a Filemon. É um documento particular. 3 João 1 a 8. João alerta Gaio que se cuide para não tornar-se como Diótrefes, homem soberbo, nos versículos 9 a 11. A carta termina elogiando a Demétrio e dizendo que em breve esperava estar com ele. Bom, essas são as cartas de João. Agora, nós vamos começar aqui a tratar do único livro profético do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Este é o único livro do Novo Testamento que pertence à categoria de literatura apocalíptica. É característica desse tipo de literatura o uso de simbolismo. Nós não temos a chave para decifrar todo esse simbolismo e interpretar tais figuras. Algumas ideias subjacentes ficam muito claras, outras não. Deus é soberano e vai intervir na história de maneira catastrófica. Ele julgará os inimigos para vindicar sua justiça e fazer valer a sua vontade no mundo. Neste livro, o Espírito Santo utilizou uma maneira conhecida de comunicar grandes verdades, mas o texto é mais que um livro composto, no estilo apocalíptico. É profecia genuína. Veja os primeiros 3 versículos. O grande desafio é interpretar o Apocalipse de modo que o autor tensionava que os seus leitores o fizessem. As variadas maneiras de entender os símbolos mostram essa dificuldade. Quem estaria com a verdade? Somente o cumprimento das profecias provará. Mesmo não tendo certeza de nossas interpretações, não devemos negligenciar o estudo e aproveitar muito o que é bem compreensível. Com relação ao autor do livro do Apocalipse, o autor se apresenta como um João,
conhecido de seus leitores. Isso fica claro no capítulo 1, versículos 1 e 9, e também no capítulo 22, versículo 9. A posição que afirma ser João, o apóstolo, o autor do quarto evangelho e das 3 cartas do Novo Testamento, foi a convicção de Justino Mártir, em 140, como também de Irineu e de muitos outros. A principal objeção a essa posição reside no fato de que o grego é distinto dos outros livros do autor. Arm A. Charles disse, diferente de qualquer grego que já foi alguma vez escrito por algum homem mortal. São poucos os eruditos liberais que admitem que João escreveu o Apocalipse. Por outro lado, tal continua sendo a posição dos que creem na inspiração plena da Bíblia. Mas podemos entender que João não inclui em seu evangelho os trechos apocalípticos que Jesus ensinou, preservado nos sinóticos, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, mas guardou esse estilo e conteúdo para o livro de Apocalipse. Mesmo havendo estilo diferente entre o Evangelho e o Apocalipse, nota-se que alguns dos termos têm o mesmo significado e outros não. Por exemplo, Logos, Jesus como cordeiro e pastor, luz, trevas, testemunha, Marte, verdade, água, são algumas palavras que têm significados diversificados. O Apocalipse preocupa-se com a era vindoura e os outros escritos de João com a escatologia realizada, isto é, a morte e ressurreição espiritual, conforme nós observamos em João capítulo 11, versículos 25 e 26. Com relação à data do livro, baseado em 17, 9, 11 e 18, parece que há alguma possibilidade de ter sido escrito no período imediatamente posterior à morte de Nero, que aconteceu em 68 d.C. Havia um mito segundo o qual se esperava que Nero revivesse, ou pelo menos reaparecesse. Notável é o fato de que o número da besta em 1318, 666, compare-se à soma dos valores das letras em hebraico, Neron, Caesar, dando um argumento em favor dessa posição. Outra possibilidade baseia-se no fato de que a igreja passava por perseguições, porque os cristãos não concordavam com a obrigação de adorar a imagem do imperador declarando um Deus. Note que os crentes de Esmirna foram avisados da perseguição iminente, no capítulo 2, versículo 10. Antipas já tinha sido martirizado em Pérgamo, 2,13. João menciona uma hora de provação que virá sobre o mundo inteiro, no capítulo 3, versículo 10. Eusébio e Irineu afirmam que o Apocalipse foi escrito durante o reinado de Domiciano, entre 81 a 96. Irineu declara que João recebeu sua visão em fins do reinado de Domiciano. A vitória de Cristo e sua igreja sobre o dragão e suas forças é o grande tema do livro de Apocalipse, diz W. Hendrickson em seu comentário Mais do que Vencedores. O Apocalipse foi escrito para encorajar as igrejas que sentiam a crescente hostilidade de Roma e enfrentar com coragem o embate entre o poder do Estado pagão e o compromisso total com Cristo. Além do mais, ao passar dos anos, muitos cristãos foram tentados a resvalar para uma conformidade fácil com o mundo. Veja as críticas e ameaças do Senhor lançadas contra os crentes das 7 igrejas da Ásia, nos capítulos 2 e 3. Os propósitos explícitos do Apocalipse. Para João cumprir o mandamento do Senhor, capítulo 1, versículo 9 a 11. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ainda que essa mensagem de Cristo tenha sido dirigida para aquelas igrejas especificamente, ela é também para todas as igrejas de todos os tempos na história. Para revelar nas palavras de Cristo, capítulo 1, versículo 19, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. O livro inclui o passado, as coisas que vistes, e o presente, as que são, incluindo as mensagens para as 7 igrejas, capítulo 2, 1 a 3, 1 até 3, 22, e a ênfase principal sobre o futuro que há de vir, capítulo 4, 1 a 22, 7. Foi escrito para abençoar os que escutam e obedecem, Apocalipse 1, 3, 22, 7. Bem-aventurados aqueles
que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Em quarto lugar, tem propósito evangelístico. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22:17. João encontrava-se preso na ilha de Patmos, 90 quilômetros distante de Éfeso, na costa da Ásia Menor, onde se encontravam as 7 igrejas destinatárias. Na sequência, nós veremos a interpretação do livro. Vamos dar uma olhada no esboço, no prólogo, nas peculiaridades do livro. E aí encerraremos esse estudo dos livros do Novo Testamento. Que Deus abençoe você, meu querido aluno, que tem nos acompanhado nessas aulas do curso intensivo de teologia. Um grande abraço para você. Você pode estar acessando as nossas aulas no nosso canal do YouTube, canal Palavra Viva. Quero convidar você a assistir as nossas aulas, a ouvir os nossos áudios e a dar o seu like para que nós possamos manter esse canal no ar. Um grande abraço, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que a graça do Senhor Jesus esteja poderosamente sobre a tua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.